Olá, pessoas! Um inscrito no canal me deixou uma pergunta: posso aposentar sem contribuir para a Previdência? Fique até o final deste vídeo que eu vou responder detalhadamente sobre a situação. Primeiro, é preciso deixar claro que a Previdência Social é um direito inscrito no artigo 6º da Constituição Federal, no sentido de reduzir as desigualdades e possibilitar as pessoas viverem com dignidade. A Previdência é um sistema que garante a proteção social às pessoas incapazes de se autossustentarem. O que acontece, por exemplo, quando elas adoecem ou quando ficam idosas. Para prevenir essas situações, a Previdência oferece a garantia do pagamento de um valor mensal de constituição de um pecúlio à base de contribuições mensais feitas ao INSS, naquilo que é conhecido como regime contributivo, ou seja, há a necessidade de manutenção de uma fonte de custeio permanente para que a Previdência possa manter os benefícios dos seus segurados. Portanto, quem exerce a atividade remunerada tem o dever fundamental de custear o sistema previdenciário para ter a garantia no futuro de percepção de benefícios próprios previstos na legislação, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio doença e outros. O que resta, então, para os que jamais contribuíram para o sistema previdenciário é requerer o chamado benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, devendo o interessado para isso estar inscrito no CAD único, com seus dados atualizados e ter a renda mensal familiar per capita menor ou igual a 1/4 do salário mínimo, não podendo haver concomitante o recebimento de outro benefício, incluindo o seguro-desemprego. O BPC dá direito ao recebimento do equivalente a um salário mínimo mensal a quem tiver mais de 65 anos ou algum tipo de deficiência, aí independente da idade. Essa deficiência é relacionada a impedimentos de ordem física, mental ou intelectual, com efeitos por pelo menos 2 anos que impossibilite a pessoa de participar de modo efetivo da sociedade, em situação equivalente aos demais. O processo de verificação do direito de receber o BPC-LOAS é feito no INSS, mas quem paga o benefício é o governo federal, não é, portanto, o próprio INSS. E esse pagamento é feito com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Será indeferido o pedido do BPC quando a renda mensal familiar per capita ela for maior do que 1/4 do salário mínimo. Também não será aprovado o requerimento que não provar o estado de deficiência do interessado. A negativa do pleito do BPC-LOAS pode ser combatida através de recurso a ser feito utilizando os canais do INSS, dirigindo o pedido à Junta de Recursos da Previdência Social no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da negativa. Costuma ir à Justiça justamente essa situação em que o INSS indefere o pedido do interessado porque se constatou a ultrapassagem do limite de 1/4 do salário mínimo, que é a definição legal de miserabilidade. Nesses casos, o interessado deve ir à Justiça para defender o seu direito ao benefício, que está garantido no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. Inclusive, no caso de ausência de recurso, utilizando o serviço da Defensoria Pública da União. E o que deve ser alegado nessa ação judicial? Deve-se argumentar que não são apenas as colunas matemáticas que hão de prevalecer sobre aquilo que de fato se mostra controverso, que é o estado de pobreza da pessoa, que deve ser, neste caso, provado no processo. Ou seja, o chamado estado de vulnerabilidade
do interessado. O apego exagerado por parte da autarquia ao critério aritmético que restringe a interpretação da Lei 8.742 de 1993, que foi justamente a lei que regulamentou o BPC-Loas, apego, portanto, à parcela do salário mínimo para definir o critério de necessidade, apesar de dar mais tranquilidade e facilitação àquele que decide, de outro lado, sequestra a realidade, colocando-a no exílio. Esse rigor científico proclama para si uma certeza absoluta que esquece o mundo da vida e vira as costas para o verdadeiro sentido de justiça, porque a autarquia fica aferrada a um critério matemático que ignora a condição de pobreza real da pessoa requerente. Pobreza essa que pode ser aferida através de uma pesquisa da necessidade do interessado. Para contemporizar com essa objetividade pretendida para o direito, o STJ, no tema 185, deixou fixado o seguinte: benefício assistencial, possibilidade de demonstração da condição de miserabilidade do beneficiário por outros meios de prova, quando a renda per capita do núcleo familiar for superior a 1/4 do salário mínimo. Assim, o Tribunal da Cidadania abre a oportunidade, abre o ensejo para que o acesso ao BPC se faça ainda com a superação do limite legal de 1/4 do salário mínimo. Essa delimitação do valor da renda individual, da chamada renda per capita, não deve ser considerada como o único fator probante do real estado de necessidade da pessoa, devendo ser examinados outros elementos como um laudo de avaliação econômica a ser produzido na Justiça pela assistência social, mostrando a situação verdadeira da pessoa e, portanto, fazendo com que o direito se volte sobre as coisas mesmas e não fique apenas atrelado a um conceito prévio fixado na lei. Sobre a pergunta, então, temos finalmente a aposentadoria clássica, que é aquela ligada ao sistema contributivo da Previdência Social, é direito exclusivamente limitado aos contribuintes da Seguridade Social. Logo, quem nunca contribuiu, quem nunca pagou o INSS, não terá direito a se aposentar por nenhuma das formas previstas em lei, tendo em vista que o sistema previdenciário ele é de natureza contributiva, isto é, apenas quem paga previamente o pecúlio tem possibilidade de no futuro receber qualquer benefício previdenciário. Resta as pessoas que ficaram fora do sistema de previdência social ao longo da vida tentar obter a proteção da chamada assistência social constante do artigo 203 da Constituição, particularmente o benefício de prestação continuada, o chamado BPC-Loas, concedido às pessoas incapazes de prover a sua manutenção ou que tenha alguma deficiência e cuja renda mensal familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembrando que o BPC não gera direito a 13º salário, direito ao auxílio-doença e direito a nenhum outro benefício previdenciário. E este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixa o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela atenção, tchau!